Hoje eu vou contar a história do meu glow up e como eu comecei a me amar sendo asiática. Oiê, eu sou a Luting e bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre leitura, animes, mangás e tudo que eu mais gosto. Me siga para ver mais vídeos e vamos lá! Eu passei anos tentando descobrir quem eu era, eu tentei reproduzir várias maquiagens de pessoas ocidentais que não tinham nada a ver comigo e eu não estava me encontrando. Até que eu descobri a cultura asiática, os conteúdos, principalmente o K-pop, os K-dramas, e foi aí que a minha vida mudou. Primeiro eu preciso falar da minha infância, como que foi. Eu nunca cresci numa escola que tinha muitas garotas asiáticas, era sempre uma escola com mais ocidentais, então não é igual aqui em São Paulo que tem várias escolas que tradicionalmente tem muitos japoneses, chineses ou até coreanos, não. Eu sempre estudei numa escola, sempre foi a mesma a vida inteira e sempre só teve pessoas mais ocidentais. Tinha aqui e ali alguns mestiços, alguns japoneses, mas era basicamente tipo um por sala. Então eu acabei crescendo e não tive muitas amigas parecidas fisicamente comigo, né? Ou elas eram loiras ou morenas, mas com fenótipo mais ocidental. E assim eu cresci com um padrão de beleza totalmente diferente do meu. E aí o único lugar que eu via pessoas mais parecidas comigo eram realmente na minha família, então a minha mãe, minha avó, minhas tias, só que a minha família é muito enxuta e de primo eu só tinha um, e era homem. Eu nunca tive muitas referências da minha idade que eram asiáticas. Na infância era super tranquilo, né, porque era mais coisa de brincadeira, até a parte que a gente vai pra adolescência, que começa a ter as questões das meninas começarem a se arrumar mais, começar a usar maquiagem, a sair pra festinha, e aí eu também acabei entrando, né, nessa pressão social, essa pressão da sociedade, né, para as mulheres começarem a se arrumar, a se vestir melhor, e eu não tinha nenhuma referência asiática. Foi aí então que era aquele auge das blogueiras de maquiagem, eu comecei a ver alguns tutoriais, tanto que naquela época, já faz mais de 10 anos, não tinha muitas blogueiras asiáticas, japonesas, chinesas, era tudo mais ocidental, então eu tentava copiar as maquiagens delas. Até mencionando algumas blogueiras, a Vicky Beauté, a Julia Petit, foi com elas que eu comecei a aprender mais a me maquiar, e também algumas maquiadoras internacionais, como a Lisa Eldridge, a Charlotte Tilbury, na época que ela fazia mais conteúdo, né, pro YouTube. Eu aprendi com elas como me maquiar, passar base, pó, blush, fazer a sobrancelha. Só que tem um grande porém, quando eu fazia todas essas maquiagens, o look completo, não ficava tão bom em mim quanto ficava nelas. E aí começou o grande problema, que eu comecei a ver, ué, essas maquiagens são lindas, deixam elas mais bonitas, mas por que não funciona pra mim? Aí o que eu fazia, né, de maquiagem antes, sempre quando eu ia em festa de faculdade ou alguma festa que era mais chique, eu acabava indo em salão de beleza e acabava contratando o serviço de um maquiador. Mas nunca ficava muito bom, que eu percebia que o pessoal gostava de fazer côncavo em mim, o contorno bem marcado para deixar o nariz, né, mais fino. Eu vi que nunca ficava muito legal do jeito que eu queria e eu comecei a fazer sozinha, mas também não era algo que ficava tão bom. E foi aí que comecei a descobrir finalmente o K-pop e os K-dramas, que foi muito por conta de uma colega de trabalho que eu tive, que ela era japonesa, que ela me introduziu a esse mundo. Então ela falou que ela gostava de ver essas novelas, gostava de ouvir K-pop, e aí eu falei, bom, vamos ir atrás, né, deixa eu entender o que que é, vamos ver, acho que talvez eu goste, porque ela falou que eu iria gostar. Aí eu fui ver, e eu lembro até hoje qual foi o primeiro videoclipe que eu assisti, que foi o I, da Taeyeon, do Girls' Generation, e ficou marcado na minha vida esse momento, porque quando eu vi aquele clipe, eu olhei a maquiagem dela, as roupas dela, e eu percebi, nossa, realmente dá pra ficar legal de um jeito diferente, com a maquiagem que combina com o nosso tipo físico. Claro, eu sou muito diferente da Taeyeon, mas assim eu olhei pro vídeo e eu pensei, nossa, é a primeira vez que eu me identifiquei com alguém vendo um videoclipe, porque eu pensei, talvez se eu reproduzir essa maquiagem, não do jeito exatamente igual, mas fique bom em mim. E realmente foi aí que abriu os meus olhos, então eu comecei a pesquisar cada vez mais vídeos de K-pop, então Girls' Generation foi a minha primeira inspiração pra isso, e aí eu fui descobrindo as outras bandas, inclusive o Twice, que eu gosto bastante, eu fui tendo cada vez mais essas referências. Além disso, eu também comecei a ver os K-dramas, então o meu primeiro foi o Noble My Love, que era um K-drama que tinha na Netflix, era bem rapidinho, são poucos episódios, eu acho que nem tá mais na plataforma, e eu fui vendo, né, que era uma maquiagem mais, não tanto de videoclipe, mais de dia a dia, que essa maquiagem de novela, e a protagonista também combinava um pouco mais com o meu fenótipo, não tanto assim, né, claro que tem diferenças entre asiáticas, então as coreanas e comigo que eu sou chinesa, mas mesmo assim
assim, eu comecei a ver nessas coisas em comum da maquiagem desse mundo dos coreanos. E foi aí que eu comecei a ter esse start aí, de começar a ter esse meu glow up. Porque eu comecei a ver de várias youtubers, Issa Bey, que apareceu até num reality show da Netflix, e também a Pony, e eu comecei a ver principalmente os tutoriais mais básicos delas, pra entender, né, como que faz a pele, como que prepara o blush, a colocação, e também essa questão, principalmente, que é o que mais me incomodava na maquiagem ocidental, essa parte do olho. E eu descobri pro meu glow up que eu não precisava fazer o meu côncavo. Primeiro, porque os maquiadores ocidentais falavam que eu não tinha, mas na verdade eu tenho um pouco de côncavo. Até se vocês forem comparar com fotos de outros asiáticos, o meu olho é levemente diferente, porque eu tenho sim uma profundidade, não é exatamente cobrindo a dobrinha, tem um certo côncavo, mas o que mais ressaltava o formato do meu olho é essa questão do gatinho, que eu precisava começar a fazer, e o jeito ocidental sempre é puxando muito, né, pra cima, e eu descobri com esses vários vídeos que o meu formato de olho, na verdade, é mais pra baixo, que é aquele puppy eyes, que a maquiagem coreana fala, e que realmente combina e alonga mais, né, o meu olhar, e também passar um pouco de sombra aqui embaixo, e foi o que eu comecei a fazer aí ao longo do tempo, e realmente começou a dar certo, eu comecei a ter mais confiança com o meu tipo de maquiagem, e daí pra frente foi só melhorando a minha autoestima e como eu me via, e principalmente como asiática. Eu sempre vivi muito nesse mundo, né, dos ocidentais, eu sempre consumi muito conteúdos, filmes e séries só ocidentais, e foi nesse momento que eu descobri o K-pop, o K-drama, que eu comecei a consumir mais conteúdo da Ásia. Então comecei a ver alguns filmes chineses, comecei a ver principalmente K-dramas, e com isso eu comecei a gostar não só mais de mim, mas da minha cultura também. Eu sempre gostei muito da cultura chinesa, eu acho que é uma tradição milenar, sempre tive muito orgulho disso, de tudo que a China trouxe para a história do mundo, como é uma história rica, e eu acho que a parte artística da China também é muito rica. Eu sempre me orgulhei das tradições, em comemorar o Ano Novo Lunar, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e essa parte estética, pessoalmente, eu também comecei a gostar mais, ter uma autoestima mais de eu não preciso parecer uma loira ou uma morena ocidental, eu posso ser eu mesma asiática e começar a gostar mais de mim. Tanto que um ponto que é pra mim muito importante, que é essa parte aqui meio que da costeleta, que as ocidentais não têm, mas eu comecei a gostar mais depois que eu consumi esses conteúdos asiáticos, porque eu vi que todo mundo também tem. Então antes era algo que eu até raspava, até tirava, né, quando eu ia fazer a sobrancelha. É algo que hoje eu acho super normal, eu até gosto, porque eu acho que dá até uma definição pro rosto, porque o meu rosto é redondo, né, então dá um certo contorno, e hoje é uma característica que eu gosto de mim, e antes eu odiava, então ficava olhando, queria tirar, mas hoje eu fico tranquila com isso. Eu acho que descobrir referências asiáticas foi o ponto fundamental para começar a gostar mais de mim mesma e da cultura asiática no geral. Aí eu percebi que realmente era algo que eu precisava mais me enxergar, ter referência, não só da minha família, porque é claro, você acaba tendo referência da sua família, mas você fica, eu não quero só isso, né? Tipo, a minha mãe, minhas avós, que eu via que elas se cuidavam muito, mas é diferente do que a gente vê no dia a dia, até no trabalho, né? Que não tem tantos asiáticos assim, nos meios, pelo menos, que eu transitei. Então foi algo que eu fui aprendendo com referências, principalmente de fora, a começar a me gostar. E eu acho que é importante isso de conhecer a sua própria cultura, conhecer a sua descendência, porque realmente é isso que vai fazer a sua autoestima melhorar, que foi o que aconteceu no meu caso. A partir daí, principalmente dessa parte mais superficial, né, que eu diria essa parte física, de começar a me maquiar mais, começar a ter referências, eu comecei a abraçar mais esse meu lado asiático. Essa parte de consumir conteúdo, eu sempre gostei de Pokémon, videogames, coisas japonesas, principalmente da parte dos games, né, Nintendo. Eu tinha um Game Boy, eu amava, sempre gostei muito, e foi algo que eu comecei a abraçar nesse meu novo momento, me redescobrindo asiática, porque eu comecei a ver também animes, que era uma coisa que antes eu meio que não gostava de ver, porque eu achava que era mal visto. No máximo era um Pokémon, um Medabots, quem lembra de Medabots na época da infância, eu amava, e hoje completamente sumiu, mas enfim, eram coisas que eram vistas muito mais para meninos e as meninas não consumiam tanto, então foi uma coisa que demorou alguns anos para eu voltar a consumir, e agora eu posso falar que eu sou uma grande nerd, eu gosto muito de coisas de anime, de mangá, eu super abraço esse meu lado asiático, e é uma coisa que eu me encaixo, então vendo até novelas chinesas, filmes chineses, ou K-dramas, J-dramas, eu me encaixo muito nisso que eles falam, até desde a parte física, mas também os problemas que eles enfrentam
ocidentam. Então essa pressão de parecer bonita, que a gente tem isso globalmente, mas também essa pressão, principalmente, que os asiáticos sofrem aí por conta dos pais, da pressão acadêmica, da questão financeira, do trabalho também, de ter que ser algo que os seus pais vão se orgulhar. Todas essas questões da cultura, como se relaciona, né, a cultura asiática com o nosso dia a dia. E hoje eu posso dizer que eu tive esse glow up tanto de fora quanto pra dentro, e principalmente começou por essa parte de fora, e hoje eu consigo me abraçar totalmente. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acho que pode ter outras meninas por aí que viveram ou estão vivendo uma coisa parecida comigo, que estão muito mais inclusas nesse mundo ocidental, e às vezes não tem muito contato com asiáticos, que foi o meu caso, porque até eu não tive muitos amigos asiáticos fora do colégio também, nas atividades extracurriculares, sempre foi mais em volta no meio ocidental. Então eu acho que é importante a gente abraçar esse lado, ao mesmo tempo que a gente vive aqui no Brasil. Então, claro, a gente tem que se valorizar tanto como brasileira, mas também das nossas origens asiáticas, e principalmente nessa parte do fenótipo, né, que é o que as pessoas vão olhar primeiro, e disso de se sentir bem quando alguém olhar pra mim, vai me identificar como asiática, e eu vou ter orgulho disso. E é algo que hoje realmente eu me orgulho, eu gosto muito de ser asiática, então quando alguém me pergunta, você é japonesa, chinesa, eu não me ofendo, mas eu gosto que me identifiquem, né, como asiática. Então, minha mensagem final nesse vídeo é que eu quero falar com você, menina asiática, que se sente diferente, se sente deslocada. Às vezes é só porque você não encontrou a referência certa, mas sim, dá pra ter o seu glow up. E o glow up, eu quero enfatizar muito isso, não é só uma questão de beleza, de maquiagem, de se vestir, mas é algo que acontece de fora, mas pra dentro também. Então, de se aceitar a sua cultura asiática, aceitar que você tem essa tradição, e eu acho muito legal abraçar toda essa história, né, que a gente tem, que a nossa aparência carrega. E não só para as asiáticas, mas glow up não é virar uma pessoa diferente, é se encontrar a beleza de si mesmo e ser a sua melhor versão. E o que é ser a sua melhor versão? Não é copiar fulano, copiar a blogueira, é você ser você mesma, sem desculpas, sem vergonha, você aceitar isso e tá tudo bem. E se a pessoa X, se alguém não gostar de você do jeito que você precisa dessa pessoa na sua vida? Às vezes não. Então isso é algo para se refletir, e espero que ajude outras pessoas. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo e me sigam para acompanhar as próximas. Beijo!